Pessoal, boa tarde. Vamos continuar aí com as nossas ações, né? Tanto Saero, Saeb, preparatório para o Enem, preparatório para a vida. Conhecimento nunca é demais, né? Vocês estão quase encerrando, mas vamos aí aprimorar aquilo que vocês aprenderam em sala de aula, né? Rever alguns conteúdos, se preparando aí para o Enem. E hoje nós estamos aqui com o professor Diego, né, professor do Instituto Federal, uma parceria da CRE Cerejeiras, né, com o Instituto, para reforçar aí a aprendizagem de vocês. Então, passar para a professora Edna, que está aqui hoje representando a CRE de Cerejeiras, né, e depois o professor dá aí o show de aula dele. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estarmos aqui neste momento. Estou representando a Coordenadoria Regional de Cerejeiras, representando a nossa coordenadora, Marlene Ribeiro, certo? E como a Sandra falou, é um projeto que vem sendo desenvolvido ao longo de 2023. Eu creio, né, professora? Nós, então, nessa parceria que nós temos com o IFRO, eu estava há pouco conversando com o professor Diego, que desde 2016 que vem essa parceria do IFRO com Cerejeiras, com a nossa coordenadoria. Então eu retornei para a CRE, um pouquinho só rapidamente, em 2019, e eu dei um acompanhamento nessa parceria do IFRO. E recordo muito bem que conversamos muito através do WhatsApp com o professor Diego, organizando justamente os aulões da pandemia. Nós organizamos, fizemos muitos aulões durante a pandemia. Foi um ótimo projeto. Os alunos daquela época que receberam as aulas, com certeza tiveram grande proveito. Para vocês, melhor ainda, porque essa parceria continua, estão beneficiados com uma aula presencial. Então, falo novamente boa tarde, não somente a vocês da ETAM, mas também falo boa tarde aos alunos da Colina Verde, que ouvirão e assistirão essa aula mais tarde, aos alunos da Escola José de Anchieta, também uma escola de ensino médio em Cabixi, alunos da Inácio de Castro, Pimenteiras do Oeste, alunos da Osvaldo, Piana e Marechal Rondon, do município de Corumbiara. Então, que todos vocês tenham um excelente aproveitamento desta aula. Aproveitem, porque o Enem está aí. O Enem está aí. Vocês também vão fazer o Saeb, certo? Já estamos aí há alguns dias para dar início ao Saeb. Não percam tempo. Aproveitem o máximo. Participam. Aprendam. Retenham na memória aquilo que é de suma importância para uma avaliação do Enem, do Saeb, do Saero, outras mais que vocês farão na vida de vocês, certo? Então, neste momento, novamente agradeço a Sandra, a Meire, que são as diretoras dessa escola. Agradecemos a vocês, que sempre têm essa predisposição de vir aqui, nos ouvir, fazer parte desse grande projeto, tá? Então, nós agradecemos e passo, então, a aula ao professor Diego. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, professora Edna. É uma honra estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradecer a professora Sandra, também diretora da escola, né? Como a Edna falou, essa parceria ela vem desde 2016. Assim que eu entrei no IFRO, já tive a oportunidade de conhecer o pessoal da CRE, tive o convite, aceitei e a gente vem aí fazendo esse projeto. É muito bom a gente estar aqui com vocês, tá? Então, meu nome é Diego Soares Carvalho. Eu sou professor de Biologia lá do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste. Tá? Então, esse aulão de hoje, a gente vai fazer uma revisão aí dos conteúdos de Biologia que vocês vêm estudando aí ao longo dos 3 anos aí. Tá? Quem aqui é do terceiro ano? Todos do terceiro? Que legal. Quem escreveu no Enem? Legal, um número bom, né? Que bom, que legal. Então, o objetivo nosso aqui hoje é dar uma revisada para vocês gabaritarem aí as questões de biologia do Enem, tá? Então, vamos lá, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, aqui os temas mais cobrados no Enem. Então, a gente tem aqui a Humanidade e Ambiente, Citologia, Histologia e Fisiologia, Fundamentos da Ecologia, né? E a Biotecnologia. Então, esses são os temas aí que são mais cobrados, que a gente vai encontrar nas questões. Então, assim, eu vou fazendo a introdução de alguns assuntos e a gente vai discutindo questões, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, para interagir, tá? Fiquem bem à vontade, se tiver alguma dúvida, tá? Então, mas o que é a vida?
Então vocês já estudaram aí ao longo dos 3 anos que a biologia é uma área, é uma ciência que estuda a vida, né? Bio significa a vida e logia vem do grego logos, quer dizer estudo. Então é o estudo da vida. Então a gente estuda na biologia todas as formas de vida, desde as bactérias, fungos, protozoários, tá? E os animais, as plantas, os animais, todas as formas de vida que estão aqui no nosso planeta é objeto de estudo da biologia. Todos os seres vivos, eles são constituídos por células. Tá? E o que é uma célula? Tá? A célula é um sistema altamente regulado de síntese e manutenção de moléculas. Tá? Então a célula é a unidade básica da vida. Tá? Então os seres vivos, tem até a teoria celular que diz que todos os seres vivos são constituídos por células. E a gente tem um vírus que é acelular e tem uma discussão se é ou não, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. Tá? Em relação à morfologia, então as células elas têm diferentes morfologias. Tá? Então aqui eu tenho um neurônio que tem essa morfologia, aqui um protozoário paramécio, uma alga verde, uma euglena, aqui uma levedura, né, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura muito utilizada no processo de fermentação, de panificação, e aqui uma bactéria que causa aí alguns problemas no trato gastrointestinal dos humanos, tá? Que é a chamada de H. pylori, que é uma bactéria bem complicada. E quem tem gastrite e tal, e às vezes tem infecção por essa bactéria, tem que fazer um tratamento com antibiótico aí para controlar, porque ela pode causar úlceras, né? Então as células são bem diversificadas, todos os organismos que existem no planeta, as bactérias, as algas, fungos, plantas, animais, todos esses organismos são constituídos por célula. Então a vida ocorre na célula, todos os processos que ocorrem no organismo acontecem na célula, que é uma unidade microscópica, é muito pequena, a gente não consegue visualizar a célula olho nu. Então, vocês possivelmente já visualizaram a célula, mas no microscópio. Tá? E aí a gente tem, vocês sabem o que essa figura aqui está mostrando? Qual o nome dessa figura aqui? Alguém sabe? Isso aqui é uma árvore filogenética. Então, através dessa árvore aqui, eu consigo verificar o parentesco evolutivo dos organismos, tá? Então aqui eu tenho os diferentes. Essa é uma classificação mais nova, porque o ITEC ele desclassificou os organismos em 5 reinos. Não sei se vocês lembram: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. São os 5 reinos. Com o desenvolvimento da biologia molecular, a gente consegue estudar as moléculas e um pesquisador pesquisando então o RNA ribossômico, ele fez uma nova classificação, que está acima do reino. E ele classificou os seres vivos em 3 domínios, tá? Utilizando RNA ribossômico. Quais são esses 3 domínios? A gente tem um domínio que é das bactérias, que a gente chama de eubactérias, e aí a maior parte das bactérias que a gente conhece, que causam doenças, que a gente utiliza para fabricação de alimentos, né? Elas estão aqui. Aí a gente tem as arqueobactérias, as arqueias, que são bactérias que elas conseguem sobreviver em locais inóspitos, em local onde tem, por exemplo, atividade vulcânica, que a temperatura é muito alta, ou salinidade muito alta, pH muito baixo. Então a gente tem essas arqueobactérias aqui, tá? E nós temos o grupo eucária, são os eucariotos. Tá? Os eucariotos a gente vai encontrar os protozoários, fungos, plantas e animais. Então nós, seres humanos, né, estamos aqui, tá? No grupo aqui dos animais. Beleza? Então a gente tem basicamente esses 3 grupos agora. Tá? Nós temos eucária, que são as bactérias, a maior parte das bactérias, as arqueias e os eucariotos, eucária, né? A gente vai falar daqui a pouco aí da diferença de célula procariótica e célula eucariótica, que é algo importante aí a gente tomar nota, tá? Então, após essa introdução, a gente vai começar a aplicar esse conhecimento agora numa questão aqui do Enem 2017, tá?
Então, olha só, a classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Tá? Enquanto que o Weise e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico, tá? Dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram o grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Então, com essa análise da biologia molecular, utilizando o RNA ribossômico, eles viram que esse grupo aí, Monera, né, que era o reino Monera, proposto lá por Whittaker, que não era um grupo coeso. Então, eles separaram em 2 grupos, que foram os grupos que eu falei para vocês. Tá? E aí a gente tem aqui os 5 reinos de Whittaker: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, são os 5 reinos. Aí o Monera, com esses estudos do Weise, ele dividiu ele em 2 grupos: as arqueias e as eubactérias, e aqui Protista, Fungi, Plantae e Animalia, Eucária, tá? Que são organismos que apresentam células eucariontes, por isso que é eucária. Eu é de verdadeiro, cário é envoltório nuclear. Então a célula eucarionte é uma célula que tem um envoltório nuclear, o material genético está organizado dentro do núcleo, tá? Então isso é uma célula eucarionte. A célula procarionte não tem, a gente vai ver mais à frente algumas imagens aí, tá? Então a questão quer saber a diferença básica nas classificações citadas, né, que é a mais recente, se baseia fundamentalmente em... Então ele quer saber essa classificação de Weise. E aqui a questão já está dizendo que ele usou o quê? RNA ribossômico, beleza? Então vai lendo a questão e vai sublinhando ali as partes principais da questão para facilitar. Tá? Porque às vezes tem um texto grandão, mas o que te interessa ali é pouca coisa. Aí você ganha tempo sublinhando para não ter que reler novamente a questão. Tá? Então, essa classificação do Weise baseia em tipos de células? Sim ou não? Está falando em relação à célula aqui? Não. Certo? Porque ele está falando que o Weise fez a classificação aqui, ó, utilizando a organização celular. Mas ele não quer saber de Whittaker, ele quer saber dessa classificação aqui. Então a ASA já ia excluir sem saber nada de biologia. Só olhando o texto aqui. Ele está falando que o Whittaker usou a organização celular, mas o Weise não. Então aspectos ecológicos. Aqui fala alguma coisa de ecologia? Também não tem nada de ecologia no enunciado, então esquece. Ecologia é uma outra área da biologia. Tá? Relações filogenéticas. Lembra que eu mostrei aquela árvore para vocês? E que tem as bifurcações ali, que tem um ancestral, e a partir do ancestral vai bifurcando? Beleza, isso aqui é interessante, essa opção. Propriedades fisiológicas, também não falou nada aqui de propriedade fisiológica do Weise. E as características morfológicas, também não, porque o Weise não trabalhou com morfologia, ele trabalhou com RNA. Foi lá dentro da célula e coletou RNA e estudou RNA. Então, essa a opção correta, pessoal, seria a alternativa C, relações filogenéticas. Tá? Então, ele fez a análise genética do RNA ribossômico, então ele separou os grupos aqui, ó. Porque a parte de célula e morfológica, o Whittaker já tinha feito, separado em 5 reinos. Aqui ele separou em 3 domínios. O domínio ele é maior que o reino, tá? Então essa era a alternativa correta, relações filogenéticas, tá? Então a gente, o Linneu, ele fez uma classificação que vocês devem ter estudado, que é aquela classificação lá de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que a gente usa um macetinho para lembrar, reficofage, certo? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. As classificações mais atuais hoje, elas usam os aspectos filogenéticos, porque daí você pega não só a parte morfológica, a morfologia do animal para comparar com o outro, mas você pega a parte dos aspectos evolutivos e faz um comparativo evolutivo entre os organismos, tá? Que é justamente essa parte filogenética. Tá? E hoje a gente usa muito a análise de RNA, de DNA, faz análise molecular
para estabelecer esse parentesco evolutivo, tá? Então essa alternativa aqui seria relações filogenéticas. Então veja que a gente consegue excluir pelo menos, na verdade a gente conseguiria sem saber nada disso, só com o enunciado, já chegar nessa opção aqui, excluindo, por exclusão das demais. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Podemos seguir? Aqui, ó, eu trouxe uma imagem de uma célula procarionte para vocês. Então, quando a gente fala em célula procarionte, pessoal, é uma célula primitiva. Então, falou em célula procarionte, vocês vão lembrar de bactérias, tá? Então, célula procarionte, quem tem? As bactérias. Então, veja que o material genético da célula está disperso no citoplasma da célula. Então, é uma célula que é primitiva. Então, o material genético é disperso e é uma célula que é pobre em organelas membranosas. Então, dentro do citoplasma da célula, você vai ver poucas organelas. A gente tem aqui o DNA da célula e ribossomos aqui, tá? E aí tem as outras estruturas, né? No caso, essa bactéria tem fimbrias, o nucleóide é toda essa região onde tem o DNA, tem ribossomos, tá? Ribossomo é uma organela da célula importante para fazer síntese de proteínas. A parte, toda a célula, isso aqui é para qualquer tipo de célula, tem membrana plasmática, tá? A membrana, ela delimita o meio extracelular do meio intracelular. Então, se a gente pegar essa sala aqui, o teto, o piso e as paredes é a membrana. Nós aqui dentro somos as organelas e a gente tem um meio interno, que a gente chama de intracelular, e lá fora tem um meio extracelular, tá? Então, membrana, toda célula tem membrana, tá? Então, essa célula aqui, ela tem um flagelo. Esse flagelo, normalmente, ele é utilizado para movimentação, tá? Células animais também têm flagelo. Um exemplo é o espermatozoide, que os animais machos produzem esse espermatozoide e ele precisa locomover até chegar no óvulo para fazer o processo de fecundação, tá? As bactérias, tem algumas bactérias que são patogênicas, que causam doenças, e tem bactérias que são boas, que fazem parte do nosso organismo, tá? Que tem funções importantes, que fazem uma simbiose com as nossas células, tá? Simbiose é uma relação onde os dois organismos ali da simbiose estão se beneficiando, tá? Então a gente tem bactérias em todo o nosso organismo, tá? Além dessas bactérias que são boas, que vivem no nosso corpo, a gente tem bactérias que são utilizadas para fermentar alguns produtos e produzir iogurte, Yakult, certo? Queijo, enfim, vários outros produtos aí. E tem a parte, né, de intoxicação alimentar, que é importante. E aí quem trabalha com a produção de alimento tem que tomar alguns cuidados, tá? Parte de cozimento, de manuseio, de refrigeração. Essa parte de alimento, ela é bastante cobrada. Sempre tem algumas questões tratando dessa questão de alimento no Enem, tá? Alguma dúvida em relação à célula procarionte, pessoal? Então, falou em célula procarionte. Quem tem célula procarionte? Somente as bactérias. Todos os demais organismos têm célula eucarionte, tá? Mas vamos para uma questão aqui, Enem 2020. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas. Alguém sabe o que é uma bactéria anaeróbica? Anaeróbica quer dizer uma bactéria que tem o seu metabolismo. No seu metabolismo, ela não utiliza oxigênio, tá? Ela faz um processo de respiração anaeróbica, sem oxigênio. Utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, tá? Gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? E aqui ele quer saber que produto que os humanos produzem utilizando esse processo, utilizando bactérias que fazem essa fermentação e produzem ácido lático. Eu falei isso aqui agora há pouco, então vocês vão conseguir responder. Qual é? O iogurte, beleza? Iogurte, tá? Porque pão e vinho, eles
Na verdade, são leveduras, né, que fazem o processo de fermentação. E aqui o iogurte são bactérias. Vocês já tomaram o Yakult, lá no Yakult tem lactobacilos, que são bactérias, tá? Que a gente toma e são boas, tá? Então, no processo de fermentação do leite, ocorre uma fermentação lática, que a gente chama, e produz ácido lático. Por isso que aqui o próprio texto diz fermentação lática. É um processo de oxidação parcial, porque essa molécula de glicose, que está lá no leite, ela é oxidada, ela não é oxidada por completo. Só nos organismos aeróbios que conseguem oxidar por completo a molécula. E é extrair todos os elétrons, toda a energia da molécula, tá? Aqui nós temos a imagem de uma célula eucarionte. Então, a célula eucarionte é uma célula que tem o quê? Ó, envoltório nuclear. O material genético está aqui dentro, organizado dentro do núcleo. Então, tem núcleo, é célula eucarionte, beleza? Quem tem célula eucarionte? Todos os organismos que não as bactérias, plantas, fungos, protozoários e animais. Célula eucarionte, beleza? E aí a célula eucarionte a gente tem um núcleo. Alguém lembra a função do núcleo? O material genético. Material genético. E o material genético é importante para fazer o quê? Para a produção, para a reprodução da célula, isso mesmo. O que mais? Para o processo, a partir do DNA que está aqui no núcleo, é formado os RNAs. E esses RNAs são transcritos, né? Tem um processo de transcrição, então a informação do DNA é transcrita e depois é traduzida em proteínas. As proteínas são as moléculas que executam as funções nas células. Por isso que a gente fala que o núcleo é a central de comando da célula. Todas as atividades que acontecem nas células são organizadas, são controladas pelo núcleo. Por quê? No núcleo tem um material genético e a partir desse material produz as proteínas e quem vai executar as funções nas células, tá? Então, núcleo, organização celular, é a central de comando da célula, tá? E tem um material genético aqui. Aí nós temos o retículo endoplasmático granuloso, que vai ocorrer a síntese de proteínas. Então, as proteínas, a informação está no DNA, é transcrita em RNA, tá? Esse RNA sai do núcleo, na célula eucariótica, que tem núcleo, obviamente, vai para o citoplasma e vai encontrar o ribossomo, onde vai ter o processo de tradução. Tradução é a formação de proteínas. A informação que foi transcrita lá do DNA vai ser traduzida em proteínas. E são as proteínas que têm as funções aí na célula. Por exemplo, a pigmentação da pele. Tem uma proteína que dá a pigmentação da pele. Vocês lembram o nome? Melanina. É uma proteína. Tem uma proteína no nosso sangue que transporta oxigênio. Alguém lembra o nome? Hemoglobina, é uma proteína. Então, quem exerce as funções nas células, no nosso corpo como um todo, são as proteínas. Tem proteínas que catalisam reações químicas, que a gente chama de enzimas, que são fundamentais para o nosso metabolismo. Tá? Então, tudo isso parte aqui do núcleo, da informação que está no DNA. Então, o retículo endoplasmático, transporte de substâncias, síntese de proteínas. A gente tem um retículo endoplasmático liso, tá? Retículo endoplasmático liso vai produzir alguns hormônios aqui, tá? Alguns hormônios são produzidos aqui no retículo endoplasmático liso. E degradação de algumas substâncias tóxicas também no organismo ocorre aqui no retículo endoplasmático liso. Beleza? Aí nós temos o complexo golgiense, ou chamado de aparelho de Golgi, que vai modificar essas proteínas que foram formadas no retículo, vem aqui para o complexo de Golgi, vai ocorrer o processo de modificação, se essa proteína ela vai ser excretada, né, vai sofrer uma exocitose, vai ser liberada da célula, forma vesícula, tem proteína que é liberada na forma de vesícula. Essas vesículas são formadas aqui, tá? Então aqui é assim, numa linha de produção, o complexo golgiense é como se fosse onde vai ocorrer o processo de empacotamento ali do produto que foi formado, tá? Um processamento.
é no aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, ou complexo de Golgi, tá? A gente tem os lisossomos, tá? Onde vai ocorrer a digestão de moléculas, algumas substâncias que são tóxicas para a célula, são digeridas nos lisossomos. Então, o lisossomo é uma organela celular que faz digestão intracelular, tá? Outra organela muito cobrada aqui nas questões do Enem é a mitocôndria. Vocês lembram o que a mitocôndria faz? Sim ou não? Alguém lembra? As mitocôndrias fazem o processo de respiração celular. Quem aqui já ouviu falar de ATP? ATP, adenosina trifosfato. Quem já ouviu falar? Adenosina trifosfato, o ATP, o famoso ATP, é a moeda energética que a célula utiliza para as atividades. Eu estou aqui agora falando com vocês, tá? Os meus neurônios estão trabalhando aqui de forma acelerada para lembrar das informações que eu já estudei ao longo da minha vida, para eu falar numa sequência lógica para vocês, está gastando muita energia, tá? E vocês também estão gastando. Alguns um pouco mais, outros menos. Quem está dormindo aí está gastando um pouco menos, mas continua gastando. Porque os nossos órgãos continuam funcionando. Coração para quando você dorme? Não, certo? Os rins continuam filtrando o seu sangue, os pulmões, você continua respirando e a gente tem um metabolismo basal que ele continua aí. E aí a gente continua gastando energia. Essa energia que a célula utiliza é o famoso ATP, adenosina trifosfato, que é produzido nessa organela chamada mitocôndria. Então, na mitocôndria que ocorrem os processos de respiração celular. Quais são os processos da respiração celular? Glicólise, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. São os 3 processos que ocorrem na célula para a geração de ATP. Então, os organismos eucariontes que têm a mitocôndria, eles conseguem oxidar a molécula de glicose por completo e produzir com a molécula de glicose cerca de 36 ATPs de saldo bruto. Então, oxida por completo. Vai tirando todos os elétrons da molécula e aí produz ATP para a célula, para energia, né? Então, por isso que a gente alimenta, toma café, almoça, janta e tudo mais, faz todas as refeições, porque a gente está gastando energia, beleza? E essa energia que é extraída dos alimentos que a gente come, forma-se o ATP, tá? E aí nós temos o citoesqueleto da célula, que tem os microtúbulos, os microfilamentos, os filamentos intermediários, que vai dar sustentação para a célula. Porque todas essas organelas, elas não estão aqui flutuando, tudo solto, assim, ao acaso, certo? Como se a gente estivesse na Lua sem gravidade, todo mundo flutuando, assim. Não, aqui tá tudo organizado, tem uma amarração. Então, esse citoesqueleto da célula é como se fosse a coluna, o vigamento, a amarração aqui da sala, tá? Então, dessa sustentação para a célula, tá? O ribossomo que eu falei para vocês, tem ribossomos livres no citoplasma e aderidos aqui no retículo endoplasmático. A gente tem os centríolos, né, que é importante para o processo de divisão celular, formação de flagelo, tá? Então, as células têm flagelo, a formação do flagelo é a partir dessa organela. Quando a célula vai se dividir, esses centríolos são duplicados, vai para os polos, forma o fuso mitótico, gruda lá no cromossomo, né, para separar cromátide ou separar cromossomo durante a divisão celular. Beleza? Então, resumidamente, é isso aqui da célula, tá? A gente tem a membrana plasmática. A membrana tem uma composição de lipídio e proteína, tá? A membrana, ela faz uma permeabilidade seletiva, então ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula. Vocês devem lembrar que tem vários processos que acontecem através da membrana para entrar água na célula, por exemplo. Como que chama o processo de passagem de água de um meio que está menos concentrado em soluto para o que está mais concentrado? Alguém lembra? Começa com O. Osmose. Quando você pega uma folha de alface e joga sal lá para temperar, depois de um tempo, o que acontece com aquela folha? A folha murcha, certo? Porque a água sai da célula.
A água sai da célula por osmose. A água sai do meio que está menos concentrado em soluto para o meio que está mais. Você jogou o sal lá, então fora está mais concentrado, a água vai sair. Isso é um processo que, quando a humanidade não tinha geladeira, utilizava o sal justamente para você desidratar a carne e conservá-la por mais tempo. Quanto mais umidade tem, mais água o alimento, maior a chance dele estragar. Beleza? Então, osmose é a passagem da água do meio que está menos concentrado em soluto que está mais. Só lembrar da folhinha de alface, você não vai esquecer nunca mais da osmose. Tá? E tem outros processos que acontecem na membrana, que são os processos de difusão. Além da água passar pela membrana, a gente tem também a passagem de solutos. Tá? Então tem sais que passam pela membrana. Por exemplo, a glicose, ela precisa passar da corrente sanguínea que foi absorvida. Então você alimentou, almoçou, certo? Começa a digestão na boca, vai quebrar a digestão física, digestão química, vai lá no seu estômago, tá? Vai digerir as proteínas no estômago, depois vai para o intestino, a parte de carboidrato vai absorver, e aí essa glicose cai na nossa corrente sanguínea. E aí caiu na corrente sanguínea, ela precisa entrar na célula para passar pelo processo da respiração para produzir ATP, certo? Só que a glicose ela não passa pela membrana da célula sozinha. Se trancar a porta, a gente vai conseguir sair da sala? Difícil, né? Vai ser difícil a gente sair. Então a glicose é a mesma coisa. Tem uma proteína que é como se fosse uma porta lá que vai transportar a glicose para dentro da célula. Beleza? Faz uma difusão, no caso da glicose, uma difusão facilitada. Ela vai facilitar a entrada da glicose. Algumas substâncias que não são carregadas, não têm carga, ou que são pequenas, né, e que são apolares, elas vão passar livremente pela membrana, por um processo que a gente chama de difusão passiva, certo? Tanto a difusão passiva como a difusão facilitada, eles vão ocorrer a favor do gradiente de concentração, tá? Lembra que eu falei para vocês que a água, por osmose, vai do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. A difusão é o contrário, tá? A substância vai sair do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. É o soluto que vai migrar, certo? E aí a gente tem um outro tipo de transporte que vai contra o gradiente eletroquímico. E aí se vai contra o gradiente eletroquímico, gasta energia, gasta ATP. E aí a gente tem exemplos de transporte com gasto de energia. O clássico aí que todo mundo conhece é a famosa bomba de sódio e potássio, que gasta energia para transportar sódio. Tá? Tira sódio da célula e joga potássio para dentro, contra o gradiente eletroquímico. Por quê? Tem um monte de sódio fora da célula e um monte de potássio dentro. Então ela vai contra o gradiente. Mesmo tendo um monte de sódio fora e o sódio está querendo entrar, ela coloca o sódio para fora e o potássio para dentro. Vai contra, por isso precisa gastar energia. Esses transportes que eu estou citando para vocês ocorrem através da membrana plasmática, tá? Beleza? A membrana é formada por lipídio e proteína, a maior parte da membrana é lipídio. Então, para a substância conseguir passar pela membrana, as propriedades químicas dela tem que ser, quanto mais lipossolúvel for a substância, mais fácil ela vai passar pela membrana, tá? E aí se a substância ela é uma substância, por exemplo, hidrossolúvel, carregada, ela não vai passar pelos lipídios da membrana, tá? Então são informações importantes que tem questões que cobrem essas informações. Isso aqui é uma célula, que tipo de célula é? É eucarionte ou procarionte? Oi? Célula eucarionte ou procarionte? Célula eucarionte. Por que eu sei que é eucarionte? O que é isso aqui? Núcleo. Se tem núcleo, eu sei que é uma célula eucarionte. Agora nós vamos definir, essa célula é animal ou é vegetal? O que vocês acham? Você acha que é animal? Quem concorda que é animal? Pessoal, isso aqui é uma célula vegetal. Por que eu sei que é vegetal? Ó, tem parede celular. Célula animal não tem parede celular.
parede celular de celulose bem espessa e outra organela aqui, ó, específica da célula vegetal aqui, ó, que é o cloroplasto. Cloroplasto é a organela responsável pelo processo de fotossíntese, tá? Processo de fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Vocês já ouviram falar da fotossíntese, certo? Que tipo de organismo faz fotossíntese? As plantas, as algas e as cianobactérias. São os organismos que a gente chama de fotossintetizantes ou autotróficos. São os organismos que produzem o seu próprio alimento, conseguem pegar energia luminosa do sol, pega substância inorgânica e converte em matéria orgânica e libera nesse processo oxigênio. O oxigênio que está no ar, que a gente respira, é o oxigênio produzido por esses organismos que realizam fotossíntese. A gente está usando aqui no nosso processo de respiração. Tá? Então, para a produção de ATP, a energia que a gente está usando aqui agora, precisa de oxigênio. Lá na última etapa da respiração celular, que esses organismos fotossintetizantes produzem. Tá? Então, se perguntassem para você a diferença de uma célula animal para vegetal, você ia falar parede celular de celulose, cloroplastos, vacúolo central bem grande, bem desenvolvido. Tá? As outras estruturas são muito similares às funções, tá? E a gente não vai ficar falando muito aqui, que vai ser um repeteco aqui, beleza? Mas falou em célula vegetal, lembra da parede celular de celulose, vacúolo central bem desenvolvido, cloroplasto, e elas não têm os centríolos, tá? Que tem lá no animal. Essas células, as células eucariontes, têm um sistema de endomembranas, tá? Que é composto aí pelo envelope nuclear, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos e as vesículas e vacúolos que são formados aí, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, após essa pequena introdução de célula, a gente vai para uma questão que trata sobre célula. Enem 2018, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs. RNA é produzido a partir de quem? Os RNAs são produzidos a partir do DNA, pelo um processo que a gente chama de transcrição, tá? Então ele está falando aqui, ó, uma taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia, então gasta energia para esse processo. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem, né, com o metabolismo de síntese mais elevado. Dentre as 5 esquematizadas na figura, qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? O que a questão quer saber? Ele quer uma linhagem que tenha um metabolismo de síntese elevado. Tá? Metabolismo de síntese elevado. Aí você teria que lembrar, lá das funções das organelas celulares, qual organela que é utilizada para a produção de proteína. Que organela que eu falei para vocês que produz proteína lá na célula? Onde tem os ribossomos aderidos. E onde a produção de proteína é uma coisa. E a outra organela, que é fácil de saber, que é muito característica, que produz energia na célula. Qual organela que produz energia, que produz ATP na célula? Começa com M. M de mitocôndria. Então, são nas mitocôndrias que acontecem a síntese de ATP. Tá? Então, aqui eu consigo ver que é uma mitocôndria. Essa parte aqui, eu consigo fazer uma analogia que é um retículo endoplasmático. A questão aqui, pessoal, o Enem é legal que ele traz as informações. Você não precisa decorar. Você precisa ter uma noção. Olha só, ele está falando para você que isso aqui é uma mitocôndria e você deveria saber que mitocôndria produz energia e que o retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Sabendo disso, é só procurar aqui onde tem mais, qual dessas células aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, que tem mais mitocôndria e mais retículo. Qual que é? A 1, 2, 3, 4 ou 5? Alguém falou que é a 4, tem mais mitocôndrias, então aqui tem 4, tem mais do que as outras e mais retículo, certo? Concordam? Então, pessoal, parabéns, é isso mesmo. Vejam,
Então, assim, não é uma questão difícil, mas você teria que lembrar, e aí ele já dá dica, que ele traz a mitocôndria e traz o retículo aqui para você. Onde tem mais, vai produzir mais. Fechou, matou a questão. Essa questão aqui é uma questão que eu separei para trazer para vocês, porque daí vocês teriam que fazer uma relação das organelas aqui com a função. É uma revisão de 8 organelas celulares e das funções. Aí você tem que, eu vou dar um tempinho, 2 minutos, para vocês fazerem aqui essa relação e achar a alternativa correta. Vocês vão ver o núcleo, o que o núcleo faz? Aí procurar aqui, qual a opção que o núcleo faz aqui? Núcleo. Qual a função do núcleo aqui? Oi? Núcleo, número 1 seria a letra, o 1 pareia com qual letrinha? O 1 pareia com, alguém falou aí, pode falar? E. O 1 pareia, eu falei para vocês que o núcleo é o centro de comando, beleza? Então ele controla tudo. Então 1 eu já sei que o 1 é com a E. Vou descartar B, C e D. Então eu fiquei entre a A e a D. Olha, já facilitou. E assim você vai descartando as alternativas para você chegar na sua alternativa na hora da sua prova, seja no SAEB, no Saero ou no Enem, para você olhar, ler com atenção, pegar as informações do enunciado e fazendo essa exclusão da alternativa, para você assinalar a alternativa com certeza, tá? Então aqui de cara, eu já vou eliminar 3 opções. Então eu fico agora com 50% de chance de acertar a questão, certo? E aí eu vou continuar, né? Eu vou continuar, só que aí eu vou matar minha questão no 3. Na opção 3, porque a 2 aqui é igual, né? 2, mitocôndria, a gente sabe que faz o quê? Respiração celular. E aí? Você está animado, eu acho que você já achou qual que é a resposta. Oi? Você está bem sorridente, eu falei, ela deve ter achado a questão bem fácil, e falou, essa eu acertei. E aí, pessoal? Alguém aí? O que vocês acham? Lisossomo faz o quê? Eu falei agora há pouco. Então vocês vão ficar entre aqui secreção celular ou digestão celular. Digestão. Secreção quem faz é o complexo golgiense, tá? Então a alternativa correta, pessoal, é a letra D de dado, certo? Então, ó, núcleo faz o controle das atividades celulares, o 2, mitocôndrias, respiração celular, o 3 lisossomos, digestão celular, 4, complexo golgiense, vai fazer o 4 vai fazer a secreção celular, 5, retículo endoplasmático granuloso, tá? Vai fazer a parte de transporte intracelular, 6, membrana plasmática, permeabilidade seletiva, F, 7, ribossomos, síntese de proteínas, H, e o 8, retículo endoplasmático liso, síntese de hormônios esteroides, tá? 8G aqui, então, alternativa D de dado, e aí você iria acertar a sua questão aí na sua prova, beleza? Outra questão aqui também interessante, tá? Essa questão é uma questão do Enem 2016, que diz que muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde as fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Então essa questão aqui está dizendo que marca aminoácido. Eu sei que as proteínas são formadas a partir da ligação de aminoácidos. Então eu tenho vários aminoácidos, 1000 aminoácidos unidos para formar uma proteína, pelo menos, tá? E aí eu usei uma substância química que vai marcar esse aminoácido. Eu vou colorir esse aminoácido, eu vou conseguir visualizá-lo, tá? Na minha célula. E aí eu vou traçar o caminho de onde esse aminoácido sai, que caminho que ele fez ao longo da célula. É isso que a questão está falando aqui, tá? Esses ensaios foram empregados para o estudo da caracterização de células secretoras, tá?
E aí, de cara na outra questão, vocês viram que quem faz secreção é o complexo golgiense. Quem produz a proteína é o ribossomo ou o retículo endoplasmático granuloso, onde tem ribossomo aderido. Então, após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora, tá? Então, a proteína na célula eucarionte, ela começa a produção no ribossomo, que pode estar livre no citoplasma ou lá no retículo endoplasmático. O que a questão fala, né? A imagem não está muito legal, mas eu tenho aqui retículo endoplasmático, tá? Retículo endoplasmático. Eu tenho o complexo golgiense e eu tenho as vesículas, tá? Eu tenho as vesículas aqui, beleza? O que acontece? Eu sei que o branco aqui, a imagem não está legal, mas o branco é o retículo, o cinza é o complexo golgiense e o preto as vesículas. Então essa questão aqui é uma questão simples também, mas eu tinha que saber que a síntese, o processo vai iniciar no retículo endoplasmático. E aí se inicia no retículo, eu vou ter que buscar a alternativa que o retículo é maior. O retículo eu já vi que é a cor branca. Então, qual o gráfico aqui que a cor branca está maior? A primeira barra é maior. A C e a E, beleza? Só que a proteína começa a ser produzida no retículo e depois ela vai para o complexo golgiense. Então, a barra do retículo maior, complexo e depois a vesícula, tá? Retículo, vesícula e retículo, complexo e depois a vesícula. Retículo, complexo golgiense e depois a vesícula. Então eu vou pegar a barra maior, o retículo, depois o complexo golgiense e depois a vesícula. E aí eu mato a minha questão, tá? Então seria a barra branca, tá? A barra branca, depois a barra cinza, tá? E depois a barra preta, que depois produz a proteína no retículo endoplasmático, vai para o complexo para dar aquela melhorada nela, empacotar, arrumar ela, ajeitar e depois eu armazeno na vesícula, tá? Então seria essa C aqui, ó, retículo maior, complexo golgiense e depois a vesícula. Começa aqui, então aqui tem que estar maior, depois vem para o complexo golgiense e depois para a vesícula. Então seria essa a sacada para resolver essa questão, tá? Então, por isso que é importante a gente saber das funções das organelas celulares, tá? Então, como que chama essa imagem aqui? Que eu falei para vocês no início, e estou voltando nela, possivelmente vocês vão ter uma questão lá no Enem que tem alguma coisa nesse sentido. Vai ter, fato. Porque isso aqui não cai não, despenca em provas, em vestibulares. No Enem também. Isso aqui é uma árvore filogenética, ou também uma árvore filogenética. Então, nessa árvore diz o quê? Que eu tenho um procarioto ancestral. Então, segundo a teoria da evolução, o primeiro organismo vivo que surgiu aqui nesse planeta era um organismo procarionte, que tem aquela célula primitiva, que não tem um núcleo, tá? O material genético está disperso. Então, é uma célula procarionte. Aí, a partir desse procarioto ancestral, surge então o quê? Surgem as bactérias, as eubactérias, né? Que são as bactérias não fotossintéticas. Depois a gente tem as bactérias que faziam fotossíntese. E a partir dessas bactérias que faziam fotossíntese, surgem então os cloroplastos, né? E formam as plantas. Aqui a gente tem as mitocôndrias. Então as mitocôndrias, elas surgem a partir das plantas. Então plantas têm mitocôndrias e cloroplastos. Então a célula vegetal, ela faz a respiração celular e faz a fotossíntese. E a gente tem as mitocôndrias aqui em animais, fungos, tá? E a gente tem do outro lado aqui as arqueias, que são aquelas bactérias que vivem em locais inóspitos, tá? Temperatura muito alta, onde tem atividade vulcânica, por exemplo, pH muito baixo, muito ácido e lugar com uma salinidade alta. Então isso aqui é uma forma de você avaliar e ver onde está surgindo a característica evolutiva. Então aqui tem a bactéria. Aí surge aqui a bactéria, tá, que consegue fazer fotossíntese. E aí, a partir daqui, surge, então, o quê? Uma planta
com o cloroplasto. Então as plantas, né, têm cloroplasto, têm mitocôndria. Então a mitocôndria vem para cá para a planta, está aqui nos animais e nos fungos. E as arqueias, né, que são um tipo de bactéria, mas que está longe dessas bactérias aqui. Tá? E ficou distante aqui evolutivamente. Então as arqueobactérias estão mais perto dos eucariotos do que das eubactérias, que é o que a árvore filogenética está mostrando. Tá? Tem uma teoria, isso aqui é uma mitocôndria, tá? A mitocôndria tem duas membranas, tem uma membrana interna e uma membrana externa. Tem a matriz mitocondrial, que é toda a parte interna da mitocôndria, e tem a parte da membrana interna da mitocôndria que faz essas curvaturas, que são chamadas de cristas mitocondriais. Tá? Tem uma teoria que chama teoria endossimbiótica, tá? Que eu vou explicar para vocês, que explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Tá? Então, aqui a gente tem as mitocôndrias, né? Então eu tinha uma bactéria, tá? Essa bactéria, e aí eu tenho uma célula pré-eucariótica, que é uma célula que já tem núcleo, mas não tem mitocôndria, não tem a organela mitocôndria. Então essa célula, ela vai englobar essa bactéria, que é aeróbica, tá? Uma bactéria aeróbica que utiliza oxigênio no seu metabolismo. E agora essa bactéria que foi englobada pela célula se desenvolve em mitocôndria, que é a mitocôndria que a gente conhece hoje, que faz a respiração celular. Isso é uma teoria, chama teoria endossimbiótica, que foi proposto por uma pesquisadora chamada Margulis, tá? Que é a teoria aceita hoje para a origem da mitocôndria nas células eucariontes. Tá? E aí a gente tem uma questão para vocês aqui agora, beleza? As mitocôndrias, elas têm o DNA próprio, tá? Então a mitocôndria tem um DNA próprio da mitocôndria que faz duplicação lá. As mitocôndrias fazem autoduplicação independente do núcleo, tá? Então a mitocôndria, ela tem duas membranas, enfim. Aí a questão é para tratar dessa situação das mitocôndrias. Olha só, segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas. Tá? Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a capacidade de produzir moléculas de ATP. Não é isso. A produção de ATP é uma característica dela, mas o fato dela produzir ATP não diz a origem dela, beleza? Presença de parede celular. Não, ela não tem parede celular, cara. Ela tem dupla membrana. Presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Também não. Olha aqui uma coisa interessante aqui, ó. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Então as mitocôndrias têm um DNA parecido com as bactérias. Tem um DNA próprio, circular, parecido. Então isso é algo muito importante. As mitocôndrias têm DNA próprio. Esse DNA próprio é muito similar ao DNA das bactérias. Isso fortalece essa teoria, que as células eucariontes englobaram uma bactéria aeróbia, e essa bactéria se transformou em mitocôndrias dentro dessa célula aí, tá? Presença de sistema enzimático, isso aqui não, então seria essa alternativa, tá? Então falou em mitocôndria, da origem de mitocôndria e de cloroplastos, lembram dessa questão do DNA próprio que eles têm, que é parecido com as bactérias, e dessa dupla membrana que eles têm, tá? Isso é muito importante e é bastante cobrado em provas, beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Então vamos lá. Esse aqui é o cloroplasto, que é específico aí dos organismos fotossintetizantes, que é nessa organela que ocorre o processo de fotossíntese, tá? Então, falou em cloroplasto, você vai lembrar de fotossíntese, tá? É através dessa organela que a planta consegue captar energia luminosa e converter essa energia, tá? Essa energia luminosa, para produzir glicose, né? Produzir
carboidratos, lipídios, proteínas que as plantas produzem. A teoria endossimbiótica é a mesma para o cloroplasto. Então eu tinha uma bactéria fotossintética, eu tinha uma célula que já tinha já tinha as mitocôndrias aqui, a célula que englobou, que formou uma célula eucarionte, né, uma célula primitiva. Além de englobar uma bactéria aeróbia, ela englobou também uma bactéria fotossintética. E aí tem agora uma célula que faz tanto a respiração celular quanto a fotossíntese, que é uma célula super completa, né? Então as células vegetais são muito completas. Elas fazem respiração celular e fazem fotossíntese. Por isso que as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. E tudo que a gente come, direto ou indiretamente, vem desse processo de fotossíntese, tá? Tudo que você come, seja lá no café, no almoço, na janta, vem direto ou indiretamente das plantas. Beleza? Dos seres que são produtores, que estão na base das cadeias alimentares. Esse aqui é o lindo processo, resumidamente, da fotossíntese. Tá? Você tem a energia luminosa, que é absorvida aqui, né, pela folha da planta, onde tem os cloroplastos, tá? E aí a planta consegue pegar o CO2 que está no ar, que nós liberamos, nós expiramos dióxido de carbono, tá? A água que a planta absorve através do solo, pelas raízes, com energia luminosa, ela vai produzir moléculas orgânicas, tá? E liberar oxigênio. Nós usamos esse oxigênio e pegamos essa energia que a planta produz, essas moléculas orgânicas, tá? E utilizamos para nossa alimentação, mas a planta também pega essas moléculas para ela também, para o desenvolvimento dela, para a reprodução, produzir frutos e tudo mais. E aí essas moléculas são processadas aqui na mitocôndria. E aí a própria planta libera CO2 nesse processo e água, tá? Então aqui, e nesse processo a mitocôndria gera o ATP, tá? Que é para energia para o trabalho celular, para o desenvolvimento das atividades celulares, tá? Então, depois dessa introduçãozinha sobre fotossíntese, está aí uma questão para vocês olharem, tá? Então, dê uma lida na questão rapidão e veja se vocês conseguem resolver essa questão aí. Tá? Aqui tem um esquema, né? Combustíveis reduzidos. Então, processo 1 pega o CO2 e água e libera oxigênio. Qual o processo que libera oxigênio, pessoal? Como que chama o processo que eu acabei de falar para vocês? Que libera oxigênio no processo. Aí você teria que lembrar dessa informação que eu acabei de falar para vocês. Aí você tem que saber quem é o processo 1 aqui e quem é o processo 2. Se está produzindo combustíveis reduzidos e oxigênio, se está liberando oxigênio, eu sei que esse processo 1 é o quê? É a fotossíntese. E esse processo aqui é a respiração celular. Pega esse produto aqui na mitocôndria, né, oxida isso aqui e libera CO2 e água. Beleza? Agora você vai para a questão. Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia. A energia térmica em cinética, temperatura em movimento, química em térmica, produz calor, eletroquímica em calor, energia cinética, movimento eletromagnético ou eletromagnética energia química. As moléculas que são produzidas aqui é energia química, tá? Então a planta pega a energia eletromagnética do Sol e converte em energia química através das moléculas que são produzidas, tá? Então essa alternativa aqui que vocês teriam que marcar. Então a planta pega a energia eletromagnética do Sol e converte em energia química, as moléculas de carboidratos, lipídios, proteínas, que ela utiliza para o seu crescimento, seu desenvolvimento, e que nós, os seres humanos, né, a gente fez o processo, domesticou essas plantas e utilizamos aí os frutos, sementes, folhas, enfim, na nossa alimentação. Essa é uma questão também interessante, tá? Ó, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram, né, no interior dos cloroplastos.
por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares, tá? Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, porque lá na folha tem algumas proteínas que formam o complexo da antena, que a gente chama, tá? Que vai absorver essa energia do sol, beleza? E aí, esses nanotubos, né, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Então aqui ele traz informações importantes acerca da questão. Mas ele quer saber, o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a utilização de água, absorção de fótons, formação de oxigênio, proliferação de cloroplastos ou captação de dióxido de carbono. Qual que é aí? Essa questão não é uma questão difícil, pessoal. Se você ler com atenção o enunciado, a resposta está no enunciado. Qual que é a alternativa correta aí? Podem arriscar. Valendo R$1 milhão. E aí? Se fosse no show do milhão essa questão aí, ó, valendo R$1 milhão, será que você levaria seu R$1 milhão para casa? Ou qual que é seu nome? O colega falou que é a letra D. E aí? Falou que é a E. Pessoal, vocês têm que olhar para o enunciado da questão, ó. Utiliza, a fabricação, os nanotubos que vão utilizados, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos. Tem uma outra parte aqui que ele diz a absorção de energia luminosa, tá? Quem falou a letra B? Quem falou a letra B? Quem falou a letra B ia ganhar R$1 milhão se fosse no show do 1 milhão. Mas como a gente está aqui na escola, no ETAM, vocês não vão ganhar R$1 milhão, mas estão ganhando conhecimento, tá? Então, pessoal, seria a absorção de fótons que está falando aqui, ó, absorção de energia luminosa. Então, a maior parte das questões, se você lê o enunciado com atenção, um pouquinho de conhecimento ali, você acerta a questão, tá? Então, esse é o legal do Enem, não é só decoreba, tá? Então, você consegue fazer relação com o enunciado ali e consegue resolver. Eu coloquei essa imagem aqui na nossa revisão porque isso aqui é muito importante. A vida no planeta tem uma química básica que todo ser vivo tem. Qual que é essa química? DNA. Todos os seres vivos são formados por DNA. DNA é a molécula que contém a informação genética dos seres vivos, tá? Então, esse aqui é o DNA. Esse DNA, ele passa, quando a célula vai se dividir, esse DNA precisa ser replicado. Então, tem um processo de replicação do DNA, que é um processo bem legal, tá? Que é bem complexo, tem várias enzimas que atuam, tá? Nesse processo aí. Tem uma enzima que chama helicase, que abre essas ligações de hidrogênio, abre a molécula. Aí vem uma DNA polimerase que vai adicionando nucleotídeos para fazer com que ocorra a polimerização das duas fitas ali, que uma fita vai dar origem a duas. Isso é duplicação do DNA. Então você vai ter duas fitas ali com mesma informação genética, tá? Além da replicação do DNA, a gente tem um processo de transcrição. O DNA vai ser transcrito em RNA e depois vai ser traduzido em proteínas. As proteínas são formadas a partir dos aminoácidos, certo? Então esse é um processo que a gente chama de tradução. Então eu tenho a transcrição, a informação lá do DNA vai ser transcrita em RNA e depois vai ser traduzida em proteínas. A tradução é porque muda a linguagem. A linguagem da transcrição era nucleotídeo. DNA é constituído por nucleotídeo, RNA por nucleotídeo e a proteína por aminoácido. Então, proteína é formada por aminoácidos. Beleza?
Então, uma questãozinha aqui, ó, o formato das células de organismos pluricelulares. Pluri quer dizer o quê? Várias. Então, organismos que são constituídos por muitas células. Nós temos trilhões de células que formam o nosso organismo, tá? Enquanto eu tenho organismos que são unicelulares, as bactérias, tá? Lembra que eu mostrei para vocês a levedura lá, que é utilizada para o processo de panificação e tudo mais? É um organismo unicelular. A ameba e por aí vai, são organismos unicelulares, tá? O paramécio, tem protozoários unicelulares. Beleza, então pluricelular, organismos com várias células. Existem células discordes, como é o caso das hemácias, as que lembram a estrela, o caso dos neurônios e ainda algumas alongadas, né, como as musculares. Em um mesmo organismo, há diferenciação dessas células. Porque num mesmo organismo eu tenho várias células diferentes. A minha célula do tecido adiposo é diferente da célula do músculo, que é diferente do neurônio, que é diferente de uma célula do fígado, do hepatócito. Então, o que explica essa diferenciação? Que eu tenho um espermatozoide, um óvulo, funde o material genético dos dois, os dois núcleos dessas duas células, forma uma célula só que é o zigoto, e depois esse negócio começa a se dividir, se diferenciar e dar origem a diferentes células, aos diferentes órgãos do organismo. O que determina isso? É isso que vocês precisam pensar para resolver essa questão. E aí, pessoal? Valendo outro 1 milhão? Ó, independente se é uma célula, vou dar uma dica para vocês, independente se é um neurônio, se é uma célula do fígado, do pulmão ou dos rins, o genoma, o DNA é igual. As minhas células aqui, independente da célula, o meu genoma é igual. O que é o genoma? É todo o DNA de uma célula, é o genoma dele. É igual. Certo? Só que aí tem uma diferença aí. Depois dessa dica, com certeza vocês vão acertar. Qual a alternativa correta? Letra? Falaram B. Quem concorda que é B? Pessoal, pode arriscar, chuta, fala oi, qualquer coisa. Alguém falou o quê? D de dado. D. Expressar em porções distintas do genoma. Essa é a alternativa correta. Porque assim, ó, a minha célula do fígado vai expressar uma parte do genoma diferente do meu neurônio, certo? Mas o genoma, o DNA dela é igual para todas as células do meu corpo, não tem como ser diferente, certo? Porque o meu genoma veio do meu pai e da minha mãe. Juntou os dois, fundiu, formou uma célula e se dividiu e diferenciou. Beleza? Então é isso. Mas a expressão dos genes, das partes do DNA ali no genoma é o que vai diferenciar uma célula da outra. Era isso que a questão queria saber. Beleza? A expressar em porções distintas do genoma. Beleza? Aqui, bem rapidamente, falar um pouquinho para vocês dos constituintes das células, tá? Os organismos em geral, pessoal, eles são constituídos aí, a maior parte do corpo dos seres vivos é constituído por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Que a gente chama de chon. Esses 4 elementos aí são os principais. Aí depois você tem um pouco de fósforo, enxofre, tá? E outros elementos em menor quantidade, tá? Sódio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro. Tá? Mas a maior parte, 90%, está aqui, ó, nesses 4 elementos. Tá? Então as moléculas que compõem as nossas células para ter maior quantidade desses elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Aqui a gente tem uma célula, só para vocês terem ideia, ó, 70% é água, 70% da célula é constituída por água, beleza? E aí da parte de matéria seca a gente tem o quê? As proteínas, ó, tem bastante proteína na célula, 15%, 4% aqui de pequenas moléculas, fosfolipídio 2%, DNA 1%, RNA 6%, polissacarídeos 2%. Então, ó, veja, tem muita proteína no nosso corpo, muita proteína, beleza? Rapidamente, não tem como eu falar isso aqui, não falar para vocês da água. A água, ela é fundamental para a vida no planeta Terra. Sem água não tem vida. Os processos que acontecem na célula dependem de água, beleza?
Mas por que a água ela é tão importante, pessoal? A água, ela é uma molécula que tem polaridade. Tem uma parte da molécula que é mais eletronegativa, outra que é mais eletropositiva. Essa polaridade ela é importante, tá? Para algumas propriedades físico-químicas da água, tá? A água, ela tem um alto calor específico. Então ela demora muito, você tem que colocar muita energia para você aquecer a molécula de água. Então ela é importante para a manutenção da temperatura corporal dos organismos. Tá? A água tem propriedade de coesão. Então, uma molécula de água se liga com a outra. Então eu tenho uma parte da molécula que é negativa e tem uma outra que é positiva. Então a negativa de uma molécula se liga com a positiva de outra. A fórmula química da água é H2O. H2 tem 2 hidrogênios e um oxigênio, beleza? Então dois átomos de hidrogênio se ligam ao oxigênio, formam um ângulo de 104,5 graus. Isso aqui parece que é uma besteira, mas não é. É fundamental, tá? Esse arranjo químico e molecular. E aí a gente tem essa molécula, né, que vai interagindo, várias moléculas de água se ligam nessa propriedade de coesão, que isso é muito importante. Coesão, adesão, a água ela adere às superfícies, tá? Ela, em geral, é um excelente solvente, então você consegue dissolver várias substâncias utilizando a água, exceto as substâncias que são lipossolúveis. Se eu pego, por exemplo, o meu copo de água ali, se eu virar o óleo de cozinha, óleo de soja, que a gente usa em casa, eu posso mexer, depois o que vai acontecer? Vai ficar separado, certo? Porque o que acontece? O óleo ele não se mistura na água, tá? A água ela é um excelente solvente para substâncias, tá? Para substâncias que são hidrofílicas, tá? Então se eu pego, quando a louça está suja em casa, está cheia de gordura lá, se eu jogar só água, não vou tirar a gordura. Agora se eu pego o sabão ou detergente, passo, aí vai rolar conseguir limpar a minha panela, certo? Porque eu tenho a parte ali no sabão, no detergente, que é lipídio que vai grudar lá no lipídio na gordura. Tá? E a parte dos sais com a água e tira a sujeira. É assim que funciona. Na célula também não é diferente. Então eu tenho a parte que é hidrofóbica e hidrofílica. Tá? Então a água ela é hidrofóbica. Tá? Tem fobia. O lipídio, na verdade, é hidrofóbico, né? Porque tem fobia. Então não mistura, certo? O óleo na água, por isso. É uma substância que a gente fala que é hidrofóbica, né? Aí nós temos as diferentes substâncias, tá? Na célula, os biopolímeros, os ácidos nucleicos que vai formar DNA e RNA. Vocês estudaram, quando vocês estudaram o DNA e o RNA, vocês viram que tem um nucleotídeo, tem as bases nitrogenadas, um açúcar e um fosfato. As bases nitrogenadas, lembra? Adenina, citosina, timina, guanina, lembram disso? Lembram? E aí você tem o A, que sempre emparelha, que se liga com T. Adenina com timina e citosina com guanina. Lembram disso? A adenina com timina fazem 2 ligações de hidrogênio, a citosina com guanina 3 ligações, tá? Só vocês lembrarem lá, a gente usa um macetinho para lembrar desse pareamento das bases, tá? Gal Costa, né? C com G, e Agnaldo Timóteo. Ou Ana tem coxa grossa, A com T, C com G. Você não vai esquecer. Beleza? Cada um usa o que for melhor para lembrar, mas... Beleza? Então, a gente tem as bases nitrogenadas, isso é importante, cai bastante questões, aí a gente vai ver questões assim, beleza? A gente tem também as proteínas, que são formadas por aminoácidos, tem 20 tipos de aminoácidos, tá? Os polissacarídeos, que são açúcares, né, que são formados por monossacarídeos, e os lipídios, né? Os lipídios são formados por ácidos graxos, mais glicerol. Então são biomoléculas, né, que tem aí, que são importantes aí, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo de um aminoácido, né, os aminoácidos se ligam através de ligações peptídicas
para formar os polímeros, né, o polipeptídeo, que vai dar origem depois à proteína. Aí a gente tem o nucleotídeo que eu falei para vocês, a base, né, a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato, que vão se ligar através de ligações fosfodiéster, né, o açúcar e o fosfato, e a base no meio, as bases nitrogenadas ficam no meio da molécula do DNA, fazendo ligação de hidrogênio, A com T, C com G, tá? E nós temos aqui os monossacarídeos. Lembra que eu falei para você a questão da água? A água está em tudo. Para ligar uma molécula com outra, libera água. Tá? Para separar, junta, precisa de água. Então a água está em todas as reações, praticamente todas as reações que acontecem nos organismos precisa de água. Por isso que a gente tem que tomar muita água. Principalmente agora com esse calor, tá? Para não desidratar. Para não ter problema de infecção urinária, pedra nos rins e tudo mais. Por isso que tem que tomar muita água para hidratar, tá bom? Então, uma questãozinha aqui que envolve essas moléculas, tá? Só para lembrá-los aí, quando a gente fala, por exemplo, de carboidratos. Vocês já ouviram falar de carboidratos? Já? Os açúcares aí? Que alimento que é rico em carboidrato? Isso cai também no Enem. Sempre tem uma questão aí. Oi? Pão, pizza, os doces em geral tem muito carboidrato, tá? Proteína, que alimento que tem muita proteína? Frango, ovo, os alimentos aí de origem animal em geral tem bastante proteína, tá? Batata doce tem carboidrato. Não, mais é carboidrato. Batata doce é carboidrato, mas é um carboidrato bom, tá? A gente que treina, que treina na academia, usa muita batata doce, que é um carboidrato ramificado e tal, é bom. Enquanto que o frango tem proteína, então você pega o carboidrato, que é bom, uma proteína boa e é legal, por isso que a gente come bastante frango. Mas beleza, e aí as gorduras aí, os óleos tal, aí tem bastante lipídio, tá? Você pega aquela carne, uma picanha ali, aquela gordura ali, tem bastante lipídio, tá? Mal passada, né? Vamos lá, pessoal, vamos rápido aqui que o tempo nosso está ficando curto, ó. Anabolismo e catabolismo, tá? Fazendo uma analogia para vocês lembrarem esse nome, anabolismo é que o organismo está construindo, está juntando as moléculas. E o catabolismo é quebrar, tá? Quando eu pego uma molécula grande e quebro ela, eu estou catabolizando. Quando eu estou quebrando a proteína. Quando você está treinando na academia e você não alimenta direito, demora tal, aí o cara fala assim, eu vou catabolizar, eu vou perder proteína. O cara que quer hipertrofia, ele não quer isso. Então vai lá e come, se alimenta direitinho, para não ocorrer o catabolismo, tá? Então são processos celulares antagônicos. Antagônico quer dizer que são diferentes, que são controlados principalmente pela ação de hormônios. Por exemplo, no fígado a insulina atua como hormônio com ação anabólica. Então a insulina é um hormônio anabólico, quer dizer que a insulina faz o indivíduo hipertrofiar, tá? Enquanto que o catabólico é o contrário. Enquanto o glucagon tem ação catabólica. Então o glucagon é um outro hormônio que é produzido pelo pâncreas, assim como a insulina, e que tem ações antagônicas, beleza? A insulina é anabólica, o glucagon é catabólico. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado, que atua no catabolismo, induzirá o organismo a... Está falando em caso de hipoglicemia, pessoal. Hipo significa baixo, hiper, alto. O exemplo da questão é hipo. Hipo é baixo. Então, o indivíduo que está com baixa glicose no sangue, beleza? O que o organismo precisa fazer se ele está com baixa glicose, está com hipoglicemia? Realizar a fermentação lática? Metabolizar aerobicamente a glicose? Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Transformar ácidos graxos em glicogênio? Ou estimular a utilização de glicogênio? Estimular a utilização de glicogênio. Por quê? Olha só, nós, quando a gente se alimenta certinho, o excesso da glicose que não é utilizado de imediato, ela é armazenada em glicogênio no nosso fígado. No fígado e no músculo, tá? Mas nesse caso aqui, vamos pensar no fígado. Quando você está em jejum, começa a quebrar esse glicogênio que foi armazenado para liberar glicose na circulação e o organismo produzir energia e ter suas funções, tá?
Então, seria estimular a utilização de glicogênio. Então, o glucagon é um hormônio produzido lá pelas células alfa do pâncreas, que faz o catabolismo. Pega o glicogênio que está aí no nosso fígado, quebra esse glicogênio e libera a glicose para a circulação, em um caso de jejum, tá? Enquanto que a insulina você alimentou, foi lá, almoçou, um monte de carboidrato, um monte de arroz, tá? Um monte de glicose na sua circulação. A insulina pega essa glicose e remove da circulação, tá? Então são hormônios antagônicos. Então se quer liberar glicogênio, glicose para a circulação, quebra o glicogênio. Quem faz isso? Glucagon. Se quer pegar a insulina e reduzir a glicemia da circulação, é a insulina. Aqui a gente tem os lipídios, tá? Os lipídios são classificados em ácidos graxos, triglicerídeos, glicerofosfolipídios, fosfolipídios, esfingolipídios, prostaglandinas, terpenoides, esteroides. Então são vários os tipos de lipídios, beleza? Os lipídios possuem ácidos graxos mais glicerol, geralmente cadeia aberta, né? Como por exemplo os fosfolipídios e os glicolipídios. Tá? Não possuem ácidos graxos comumente com cadeia cíclica, como por exemplo os esteroides. Tá? Aqui eu tenho um grupo carboxila e uma cadeia de hidrocarbonetos. Tá? Aqui eu tenho um ácido graxo. Tá? Aqui eu tenho uma ligação dupla aqui que faz essa curvatura na estrutura da molécula aqui. E o colesterol, onde eu tenho esses 4 anéis aqui fundidos, né, uma estrutura clássica. A partir do colesterol formam-se vários hormônios. Os hormônios esteroidais, os hormônios sexuais, a testosterona, progesterona, estrógeno, são formados a partir desse lipídio, do colesterol, tá? Questãozinha aqui, ó, para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados, tá? Lipídio é gordura, beleza? Então coloca na sua cabeça essa informação. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a os ácidos que são produzidos, tá? Os ácidos biliares, que são produzidos pela vesícula biliar. Se você tem alguém na sua família que retirou a vesícula, tá? Chega em casa e pergunta para ele se ele comeu uma comida gordurosa, o que acontece com ele. Vamos voltar para a questão aqui, tá? Esses ácidos, os ácidos biliares, atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios, agir como detergentes, tornar os lipídios anfifílicos, promover a secreção lipase e estimular o trânsito intestinal dos lipídios. E aí? Qual alternativa vocês acham que é correta? B? 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 Letra B de bola. Muito bem, muito bem. Letra B. Tá? Então eles agem como esses ácidos biliares agem como detergente. Tá? O ácido que é produzido lá nos ácidos biliares age como detergente para ajudar na digestão do lipídio. Então, quando você retira a sua vesícula, não tem esses ácidos. E aí a pessoa vai ter um processo de, se ele come uma comida gordurosa, não vai digerir esse lipídio, vai dar diarreia nele. Simples assim, tá bom? Além disso, os lipídios são fundamentais, pessoal, para a formação das membranas celulares, tá? A membrana da célula tem uma bicamada de fosfolipídio, beleza? Esses lipídios da membrana, eles são anfipáticos, né? Então tem uma porção da anfi, quer dizer duas. Anfi quer dizer duas. Então, por exemplo, quando a gente fala em anfíbios, são organismos que têm duas vidas. Bio é vida, anfíbio duas. Uma parte da vida que ele vive na água e a outra na terra, tá? Então, os ovos são colocados na água, eclodem, o girino, tal, e depois perde a cauda e vai para... Então, duas vidas, por isso que é anfíbio. Substância anfipática quer dizer que ela tem uma porção que é hidrofóbica. Tem fobia, hidro é água, tem fobia da água. E tem a parte que é hidrofílica, que tem afinidade pela água. Então eu tenho essa cabeça do fosfolipídio na membrana que tem afinidade pela água e tem as caudas que são hidrofóbicas. Então,
esses lipídios, eles, em contato com o meio aquoso, eles se organizaram, né, fugindo da água, e aí eu tenho a cauda, que é hidrofóbica, no meio da membrana, né, e a cabeça, que é hidrofílica, na extremidade, por meio extracelular e intracelular. Por isso que a gente tem essa organização da membrana, tá? Isso aí é a química aí. Beleza? Próxima questão. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, tá? Adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O que acontece quando eu pego o sal e jogo lá na carne? Eu expliquei isso para vocês lá no início da aula, certo? Qual a alternativa correta aqui? Quem falou aí? E aí, quem concorda? Qual é o seu nome? O Arthur. Quem concorda com o Arthur que é a E? Quem concorda com ele? Letra E. A quantidade de sal que está fora ali faz com que a água saia. Por isso que a carne seca, tem vários nomes aí, jabá, enfim. Tá? Então a concentração de sal no meio provoca a saída de água, tá, dentro delas. Então as células que tinham água ali vão perder a água porque sai, porque o meio extracelular está mais concentrado. Então por osmose a água sai. Próxima questão aqui. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com a célula humana. Tá? Então aqui os pesquisadores estavam estudando a membrana plasmática, a membrana da célula. Aí ele pegou uma membrana de uma célula, tá, de camundongo com a célula humana, tá? E fundiu essas membranas. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Tá? Então aqui, olha só, célula do camundongo, tá? Tem essa marcaçãozinha aqui. Aqui eu tenho a célula humana, que é um quadradinho. Fusionou essas duas, beleza? Então eu tenho aqui do camundongo e aqui do humano, ó, a membrana, tá? Tá fusionada. Depois, o que aconteceu ao longo do tempo? O que foi acontecendo com essas estruturas aqui, esses anticorpos? As proteínas aqui, tá? A proteína da membrana. Eu tenho proteína da membrana do camundongo e humano, que são diferentes. Essa é a proteína da membrana do camundongo e a proteína humana, quadradinho. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Aí olha aqui e responda a questão. É só analisar as imagens ali e responder ali a questão. O que aconteceu com as proteínas aqui? As proteínas, elas se movimentaram através da membrana, ó. Estavam aqui e depois o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Elas se juntaram? Ou se espalharam e movimentaram por todas as partes aí da membrana? Teve movimentação ou não? Estavam aqui, depois o que aconteceu? Ocorreu movimentação, beleza? Então, ó, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Então, elas se movimentam. Estavam tudo desse lado, depois. Vejam que houve uma movimentação. Teve um rearranjo entre essas proteínas. Elas migraram livremente pela bicamada lipídica. Tá? Então, assim, era uma questão, pessoal, que era só dar uma olhada ali nas imagens, está a resposta. Era só analisar a imagem. Tá? Não tinha assim, você não precisava ter um conhecimento de biologia. Era só análise mesmo da questão. Tá? Então, o Enem tem muito isso. Você, com o enunciado da questão, você consegue, às vezes, resolver a questão sem ter um conhecimento próprio. Isso aqui eu já falei para vocês. Isso aqui é uma molécula de DNA. Lembra que tem as bases, né? Adenina, guanina, citosina, timina. Os componentes, né? O nucleotídeo é formado por um grupo fosfato. No caso, o RNA, o açúcar e a ribose. No DNA, uma desoxirribose. Tá? No carbono 2 aqui, perde um oxigênio, por isso que é uma desoxirribose. DNA, o açúcar é a desoxirribose.
no RNA é ribose. Aqui veja que tem uma hidroxila aqui, tá? No carbono 2. Tá? Então são diferenças entre o DNA e o RNA, tá? As bases, né, as bases nitrogenadas, uma outra diferença entre o DNA e o RNA é que no RNA, no lugar da timina, eu tenho a base uracila, tá? Uma outra diferença interessante aí, beleza? As bases nitrogenadas, elas são classificadas em bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas, adenina e guanina, e as pirimidinas ou pirimídicas, uracila, timina e citosina. Qual a diferença química delas? Olha só, as bases púricas têm 2 anéis de 6 e 5 carbonos fundidos, enquanto que as bases pirimídicas têm um anel só de carbono. Tá? Então, a diferença. Aí nós temos a estrutura aí do DNA e RNA. Eu vou pular isso aqui, que é a parte histórica, a gente não tem tempo. Lembra que eu falei para vocês que no DNA a gente tem adenina e timina se ligando com 2 ligações de hidrogênio. E a citosina e guanina com 3 ligações. Então, onde é mais fácil eu romper a ligação para abrir a minha molécula do DNA? Onde tem 2 ligações ou onde tem 3? Onde tem 3 ligações. Onde tem? Onde tem, pode falar, você falou certo. Onde tem 2 ligações. Então, onde tem 2 ligações é mais fácil eu abrir a fita. Então, sabendo disso, eu vou responder a questão aqui. Ele dá todo um texto aqui, mas ele quer saber qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura. Então, eu vou aumentando a temperatura da minha fita de DNA e eu vou desnaturar, eu vou romper as ligações de hidrogênio ali. Mas eu vou romper primeiro onde? Onde é mais fraco, certo? E onde é mais fraco? Onde tem só 2 ligações, que é justamente onde eu vou ter mais A com T se ligando. Aí é só você procurar aqui onde tem mais A com T, que você vai achar a resposta da questão. Era só isso que vocês precisam saber. Por isso que a gente tem que ver essa parte da bioquímica aí, que é importante. Tá? Então, lembrar que a adenina se liga com timina, citosina com guanina, e a ligação A com T são 2 ligações, enquanto que C com G são 3. Então, onde tem mais C e G vai ser mais difícil de abrir, vai abrir depois. Tá? Vai desnaturar depois. Beleza, pessoal? Qual a alternativa correta aí? Onde tem mais A com T aqui? C. Então aqui tem só 2 ligações de hidrogênio, então eu consigo romper mais fácil isso aqui do que aqui que tem, tem bastante C e G aqui também, ó. C e G tem 3 ligações aqui, é mais difícil romper, tá? Aqui também tem mais C com G. Então era uma questão que tinha que lembrar dessa questão da ligação com A com T, 2 ligações de hidrogênio, e C com G, 3. Tá? Isso aqui a gente já falou, DNA, RNA, proteína, tá? O DNA sofre replicação da divisão celular. A estrutura dos genes, né? A gente tem os exons, são regiões codificantes, os introns, regiões não codificantes, tá? Tem os elementos regulatórios no meu gene. O que é um gene? O gene é uma parte da molécula do DNA, tá? Um pedaço lá, um fragmento do DNA, que vai ser transcrito e depois traduzido para formar uma proteína. Isso é o gene. Tá? E no gene eu tenho vários segmentos. Tem os exons, tem os introns, tem a região promotora, tá? E tem o produto funcional, tá? Que é os exons, os vermelhinhos a gente vai recortar e juntar para formar o meu produto gênico aqui, que é a minha proteína, tá? Os introns são mais compridos em eucariotos superiores, tá? São monocistrônicos, os RNAs mensageiros produzidos uma proteína, né? No caso dos procariotos. Aqui a gente tem um processo de transcrição gênica, tá? Então eu tenho um gene, esse gene vai ser transcrito, tá? Para formar um RNA e depois vai ser traduzido em proteína. Então eu tenho o meu DNA, minha molécula de DNA, que vai ser transcrita em um RNA, tá? E depois vai ser traduzida para formar a proteína. E aí tem uma enzima que é chave nesse processo para formar RNA, pessoal. Tem uma enzima que é chave, tá? Para formar DNA, vocês têm que lembrar que tem uma enzima que chama DNA polimerase. Para formar RNA polimerase, beleza? Então essa RNA polimerase, ela se liga na molécula do DNA, abre a fita e vai adicionando nucleotídeo de RNA.
para formar um RNA a partir de uma das fitas de DNA. Abre a molécula de DNA que tem 2 fitas e uma das moléculas, e uma da fita de DNA, na verdade, uma das fitas vai servir como molde para formar o RNA, tá? Então, assim, por exemplo, onde eu tenho um A aqui no DNA, onde tem um A, a RNA polimerase vai vir e ligar uma base nitrogenada, né, vai trazer um U, porque não tem T no RNA, no lugar do T é o U. Onde tem C, vem um G, GC, TA, e por aí vai, para formar a minha molécula de RNA de acordo com essa complementariedade entre as bases, né? Quando forma o RNA nos organismos eucariotos, sofre um processamento, né? Tem capeamento 5', splicing, né? Poliadenilação da cauda 3', cap do RNA. Tem todo um processamento que acontece aqui dentro do núcleo dos eucariotos que não acontece nos procariotos, tá? Então nós temos um processo de processamento pós-transcricional que acontece aqui no núcleo da célula eucarionte, que não acontece aqui, tá? O produto transcrito aqui, ele não é processado, ele já depois vai ser traduzido em proteína. Diferente aqui, tem todo um processamento, sai aqui para o citoplasma e depois vai ser traduzido para formar proteína no citoplasma. Na célula procarionte, tudo acontece no citoplasma, porque não tem núcleo, tá? Então, é uma diferença importante. Os tipos de RNAs, né, vocês já estudaram isso também, tem diferentes tipos de RNAs. Esses 3 aqui são os mais cobrados, os mais conhecidos. RNA mensageiro, ribossômico e RNA transportador. Esses são os 3 mais conhecidos, tá? Cada um deles tem uma função específica. RNA mensageiro quer dizer que ele leva a mensagem. De onde vem essa mensagem? Do DNA. O RNA ribossômico, ele é importante na estrutura dos ribossomos lá, tá? E o RNA transportador, o próprio nome já disse, se é transportador, vai transportar alguma coisa. O RNA transportador transporta aminoácidos, transporta os aminoácidos, tá? A gente tem um outro tipo de RNA, que os RNAs nucleares, né, que é importante para o metabolismo do RNA mensageiro em eucariotos. Tem os RNAs de interferência, né, que são importantes para o controle da expressão gênica em eucariotos. Aqui é uma imagem de um RNA transportador, né, parece uma folha de trevo, tá, a estrutura dele. Tem uma região que é o anticódon, e tem a região que vai se ligar aqui à extremidade 3', que vai se ligar ao aminoácido. Então esse RNA, ele vai se ligar aqui ao aminoácido, né, que é referente à região do códon lá do RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro, por exemplo, o A, o G é uma sequência do RNA mensageiro que codifica para o aminoácido metionina, tá? Então eu tenho que ter um RNA transportador específico que vai se ligar a esse aminoácido e que tem um anticódon, tá? O que é o anticódon? O RNA transportador vai se ligar ao RNA mensageiro. Então eu tenho um anticódon e no RNA mensageiro eu tenho um códon. Se aqui eu tenho um GAA, o códon desse anticódon seria o UC, que são as bases que são complementares. Então, onde eu tenho U vai ser A, onde eu tenho G vai ser C. Então, tem essa complementariedade que a gente tem sempre que prestar atenção, tá? Então, eu tenho o códon do RNA mensageiro, tá? CCU. Esse é um códon, porque a leitura do código genético é feita em trincas. Uma trinca de 3 nucleotídeos, uma trinca. Beleza? Então, ó, CCU é um códon do RNA mensageiro. O anticódon que vai se ligar a esse códon é o do RNA transportador. Se aqui eu tenho o C, aqui vai ser o G. CGUA. A, U, G, C, CG, UA. Então sempre vai ter essa complementariedade, ó. G, G, C, C, A, U. Então eu tenho essa complementariedade entre o códon e o anticódon, lembrando sempre que o C vai ser com G, A com U, beleza? Aqui no caso do RNA, tá?
E aí eu tenho o códon, tenho o anticódon e tenho o aminoácido que esse RNA transportador vai se ligar e vai transportar, que é referente ao códon, porque o RNA mensageiro, a mensagem, tá? Beleza? Então, CCU, aí tem uma tabela do código genético. Se cair uma questão sobre código genético, você tem que ir lá na tabela e consultar. Sempre eles dão a tabela, você não precisa decorar isso. Eu não tenho que saber que o CCU é uma prolina, um aminoácido prolina. Aqui está a sigla do aminoácido, tá? Então, cada 3 nucleotídeos, um códon. Cada códon, um aminoácido. Um gene, uma proteína. Então, tem essa relação, tá? Aqui é a tabela, ó. Como que eu faço, pessoal, para pesquisar aqui? Por exemplo, eu tenho A, U, G. Então eu venho aqui A, primeira letra é o A, depois o U. A, U e depois o G aqui, ó. A, U, G, ele codifica o MET, que é um aminoácido, tem aqui, ó, metionina. Cadê a metionina? Aqui, ó, metionina. Por exemplo, eu quero saber do ACU. Então eu venho aqui no A, C e o U. ACU é a sigla THR, né? Então eu venho aqui, ó, procuro aqui, THR é uma treonina. Então eu sei que o ACU codifica o aminoácido treonina. Então são 20 aminoácidos. Então você precisa saber olhar na tabela aqui, consultar e ver qual que é o aminoácido. A questão de vestibular, o Enem, sempre que cair uma questão sobre código genético, ele vai trazer para você a tabela para você consultar. Aí você precisa apenas saber consultar. Primeira base é nessa coluna, segunda base nessa linha e a terceira base nessa aqui. Não tem erro. Por exemplo, se eu quiser saber qual aminoácido que o códon CAG codifica. CAG. Qual que é o aminoácido do CAG aí? Aminoácido do CAG. Aminoácido do CAG. Alguém já descobriu? CAG. CAG codifica, o códon CAG codifica qual aminoácido? C, A, CA e o G. CAG, GLN. Aí eu venho aqui na sigla aqui, o que é o GLN? Uma glutamina, tá? Então é a glutamina. Beleza? Então, esse é assim que a gente consulta a tabela do código genético, tá? Aí tem as etapas aqui, tá? Da produção de proteínas na célula, transcrição DNA forma RNA, ativação dos aminoácidos lá no ribossomo. Na verdade, ativação no citoplasma, né? E a tradução, que é isso, né? Então, isso que eu estou falando para vocês, o que a célula faz, né? Pega o DNA, converte em RNA, transcreve em RNA, e aí esse RNA vai ser traduzido, ele vai ser traduzido. Essa informação AUG, CCG, AGA, CCC, a cada 3 nucleotídeos aqui, vai codificar um aminoácido. E os aminoácidos são ligados nessa sequência específica para formar a minha proteína. E é isso que vai acontecer. Eu tenho o códon, aí eu tenho o anticódon do RNA transportador, tá? Por exemplo, aqui, ó, AUG, é que o esquema não tá funcionando legal. Mas eu ia subir o RNA transportador ele vinha aqui, tá? E ia ficar aqui, ó, ia se ligar esse anticódon a esse códon. A com U com A e G com C. E trazendo o aminoácido metionina, que a AUG é metionina. Enquanto que o CCG, eu tenho um anticódon GCC, tá? Eu tenho aqui, na verdade, ficou ruim aqui esse negócio. Mas GCG. Aqui é GCG. Então aqui é GCG, tá? Então GCG. Então aí eu teria um CGC, tá? O anticódon seria CGC e aí ia trazer um aminoácido específico desse anticódon, que a gente vai lá na tabelinha e vê qual é, tá? Nesse caso aqui, eu tenho a prolina, né? Aí se eu volto lá e olho o GGC, aqui, ó,
O GGC é uma GGC é uma glicina, tá? E assim que a célula vai fazendo. É um processo complexo, obviamente que não tem tempo da gente fazer tudo isso, explicar de forma detalhada, mas pelo menos vocês terem uma ideia e tentar ali numa questão. Tá, beleza. Numa questão ali vocês conseguirem acertar isso aí, tá? Aí é legal que no ribossoma aqui tem um sítio, né? O sítio A de entrada, então o RNA transportador entra aqui, tá? Aí tem o sítio P, que é onde vai ter a ligação de um aminoácido com o outro, que é uma ligação peptídica, e a gente tem o E, que é exit, de saída, né? Onde vai saindo, e aí o próximo RNA vai vindo, e o outro vai saindo, e vai juntando os aminoácidos através de ligações peptídicas, né? Para formar as proteínas. Então as proteínas são constituídas por ligações peptídicas de um aminoácido com o outro. Então eu tenho um grupamento amina e uma carboxila, a amina de um aminoácido se liga com a carboxila de outro, através de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. E aí vai formando a minha cadeia polipeptídica, vários aminoácidos sendo ligados, tá? É uma questão que fala sobre nutrientes, tá? Então na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida. Fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em... Aí aqui vocês teriam que lembrar que tem 2 tipos de aminoácidos. Tem os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. Tá? Os naturais são aqueles que o nosso corpo produz. E os essenciais são aqueles que não produzem, a gente precisa alimentar, obter eles através da dieta. Com essa dica que eu dei, qual a alternativa correta? D de dado, né? Outra questão aqui legal sobre essa parte de nutrição aí, tá? E de digestão. Aqui ele fala, um pesquisador percebe que o rótulo de vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica. Protease, o final ase é enzima. Protease quer dizer uma enzima que degrada proteína, beleza? Que digere proteína. A protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida, então nosso estômago é ácido, cerca pH 2,8. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar a hipótese do pesquisador, se a hipótese do pesquisador está correta, é aquela que contém. Ele está falando, pessoal, de proteínas, e proteínas são digeridas no estômago, que é ácido. Então, com essa informação, você ia responder o quê? Oi? B de bola. pH mais ácido e carne é rico em proteína. Então a opção B aqui, um pedaço de carne e um pH ácido. Tá? Porque batata é carboidrato. Ovo cozido tem proteína. O ovo tem bastante proteína, tem bastante albumina. Só que o problema é que o pH é básico. Tá? Macarrão, carboidrato. Manteiga, lipídio, gordura. Então não rola. Então a opção aqui seria pedaço de carne, que é proteína, em pH ácido. Você mataria a questão, tá? Aqui é uma outra questão também bem interessante, tá? Ele traz aqui uma situação, ó. As dietas alimentares têm sido divulgadas com diferentes propósitos para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo as dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína, né, que são os diferentes
Você tem uma dieta que tem os diferentes nutrientes, né? O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então, dieta 1, azeite de oliva. 2, carne de aves. 3, nozes. 4 e 5, mel, tá? E aí tem o ácido graxo insaturado e as proteínas aqui. Carne de aves, nozes, mel, carne de aves e azeite de oliva. A dieta que é relacionada adequadamente às fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína. Aqui você precisaria pegar fazer a relação correta. O que é carboidrato, ácido graxo e proteína aqui? Ver o que está correto. Qual a opção que vocês acham aqui que é um carboidrato? Azeite é carboidrato? É lipídio, é gordura. Carne tem mais proteína. Então essas duas aqui a gente já tira de cara. Aí a gente vai ficar com nozes. Nozes, você sabe o que é nozes? As castanhas, que tem bastante lipídio, né? Então a gente vai ficar com o quê? Com a opção 4 e 5, mel. Mel é carboidrato. Certo? Beleza? Aí nós vamos para cá, ácido graxo. Azeite, cara, é gordura. Carne de boi tem mais proteína. Beleza? E tem gordura também, mas é saturada, não é insaturada. Tá? E aí a carne de aves, proteína. Show de bola aqui, não tá 4? Opção 4. Beleza? Pessoal, acho que o nosso tempo encerrou por aqui. Eu agradeço pela atenção. Novamente agradeço a Edna aí pelo convite, tá? A parceria que a gente tem aqui. Tá? Vocês estão no 3º ano, já deixo o convite. Quem quiser estudar no IFRO, tá? Fique à vontade para concorrer ao processo seletivo que vai abrir agora no início do próximo mês. Tá? Então tem vários cursos lá. Quem gosta de biologia pode ir lá e continuar as aulas aqui que vocês tiveram agora comigo lá no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.